Nas aulas passadas, eu te mostrei como transformar os retalhos de feltro em clipes decorados e chaveiros. E na aula de hoje vamos continuar aí nessa pegada de utilizar os retalhos, porque a gente sabe que retalho de feltro nunca tem fim. É por isso que hoje você vai aprender a fazer esse marcador de página que eu vou te falar. Tá com acabamento? Olha, esse acabamento na parte de trás não é para qualquer um. E assim, fica de olho nesse vídeo, porque essa técnica você pode aplicar em qualquer peça de feltro que você queira utilizar para fazer marcador de página. E se você não me conhece, eu sou a Fátima, artesã responsável pela Timarte, e o molde dessa belezinha você vai encontrar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E antes de começar essa aula, não esquece de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e ativar as notificações para saber sempre que tiver passo a passo novo aqui no canal. E agora sim, né? Bora para a aula. Aqui eu já montei o envelope do meu molde que eu ensinei a fazer lá na primeira aula. Aqui eu tenho a patinha já cortada de trás, o recheio no forrobel, a minha patinha da frente aplicada com termocolante, que eu ensinei a fazer lá na primeira aula do clips. E aqui eu também tenho um pedacinho de feltro, ó, que eu cortei mais ou menos aqui no tamanho central da minha peça. E eu tenho um elástico chato, ó, na cor amarela com 40 centímetros. Ah, e a gente também vai precisar de um abridor de casa de botão, tá? Vamos começar pela parte de trás aqui da nossa peça, tá? Vou pegar aqui a minha caneta fantasminha, que ela vai ser muito importante nessa peça. O meu elástico aqui, ó, eu centralizo ele bem no centro da patinha aqui. Vou fazer um risco de cada lado aqui do meu elástico, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 cm. Você pode utilizar uma régua para fazer isso também, tá? Eu tô fazendo aqui a olho nu. E fazer um risquinho aqui na parte de cima e na parte de baixo. Venho aqui agora com o abridor de casa de botão e eu vou cortar a parte de cima e a parte de baixo aqui, tá? Vem com muito cuidado para não furar o dedo na parte de trás, enfia aqui a parte superior do abridor e vai cortando com muita calma até chegar ali do outro lado. Você também pode utilizar aqui, ó, um alfinete bem aqui na linha final, que aí impede que você corte a mais do que você deve. Vai ficar assim, ó. E aí você vai fazer a mesma coisa aqui no outro risquinho, ó. Já vou colocar o alfinete, venho aqui com o abridor e vou até o final, ó, até o alfinete ali. E aí eu vou ter essas duas aberturas aqui na minha patinha. Aí eu vou vir aqui, ó, com o meu isqueiro e vou queimar as pontinhas aqui do elástico para que ele não fique desfiando por dentro da peça. E aqui, ó, eu vou testar para ver se o meu elástico está passando por esse corte aqui que a gente fez. Depois eu vou vir aqui com a minha chapinha já quente e vou tirar a marcação da minha caneta, ó. Venho agora com o meu elástico e vou passar uma ponta aqui, ó, pela abertura. Vou ajeitar o elástico para que ele fique certinho e vou colocar a segunda pontinha aqui no corte que eu fiz. E aí eu vou ficar com as duas pontinhas, ó, aqui desse outro lado. Eu vou então unir essas pontas e colar com cola quente, tá? A cola tem que estar bem quente e aí o elástico ele não vai soltar, tá bom? Se você achar necessário, você pode vir aqui com linha e agulha e dar uns pontinhos para segurar esse elástico. E ele vai ficar assim, ó, com as duas pontinhas unidas aqui deste lado. Venho com a minha cola quente, passo um pouquinho aqui nessa emenda e vou colar no feltro. Puxo aqui o elástico para que ele fique aqui, ó, bem firme no feltro, tá vendo? E aí eu venho aqui com esse pedacinho de feltro e eu vou colar por cima da emenda do elástico. Assim, quando você puxar o elástico, você não vai conseguir ver o enchimento que vai ficar por dentro da peça. Você pode vir aqui com a cola quente ou com a cola de silicone, tá? Eu vou colar com a cola de silicone para que, se ela não ficar certinha no lugar, eu consigo reposicionar antes da cola secar.
Depois é só fazer a montagem das camadas para que elas não saiam do lugar na hora da costura. Então, eu venho aqui, colo a minha camadinha de forrobel. E depois a minha camadinha superior aqui, ó, da patinha. Feito isso, é só costurar em toda a volta com o ponto de sua preferência. A parte de trás vai ficar assim, ó. Aqui, como sempre, vou utilizar o ponto chuleado, mas você também pode utilizar o ponto caseado. Caso você ainda não saiba fazer os pontos de costura à mão, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que tem o link para o nosso curso de primeiros pontos para iniciantes em feltro. E prontinho, o seu marcador de páginas ficará assim. O elástico ele fica bem seguro aqui do lado de dentro, pode puxar à vontade que ele não vai sair. E também não dá para ver o recheio aqui por dentro da peça. Para colocar no livro é só escolher aqui as páginas e encaixar o elástico e ajeitar aqui, ó, o enfeite. Aqui na parte de trás o acabamento perfeito e aqui na parte de dentro do livro o elástico é que vai marcar a página. E aí, me conta aqui nos comentários o que você achou desse marcador de página e o que você achou dessa técnica de passar o elástico aqui por dentro e deixar esse acabamento perfeitinho. Olha só, não dá para ver emenda de elástico nem aqui na frente, nem aqui na parte interna do marcador. Ou seja, é um acabamento de respeito. E afinal de contas, por quanto que você pode vender um marcador de páginas como esse? O marcador de página nesse estilo, nesse tamanho, você pode começar a vender a partir de uns R$6, tá? Se você for utilizar uma peça de tamanho maior para fazer o seu marcador, o valor aumenta, variando de R$7 até R$12 no marcador de página. E não esquece do que eu falei lá nas outras aulas sobre aumentar o valor da sua peça, colocando em caixinhas de papel, com aquele visor de acrílico, com uma folha de seda por dentro, uma fitinha por fora, deixando bem caprichado. Você pode, inclusive, montar kits que valorizam ainda mais e aumentam o seu ticket de venda. No caso, você pode fazer marcador de página, clipes decorado e o chaveirinho que a gente aprendeu na aula passada. Com esses 3 itens, você já consegue montar um kit e começar a vender a partir de R$16, R$17, tá? E na próxima aula você vai aprender a fazer outro estilo de marcador de página. Em vez de ser esse modelo com elástico, você vai aprender a fazer esse modelinho que vai por dentro do livro. Inclusive, você vai aprender a como modificar o molde para transformá-lo nesse formato. Então, se você não quiser perder essa aula, não esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e ativa as notificações para saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. E eu te encontro na próxima aula.